Bom dia, está começando mais um episódio do Calvinamente. Meu nome é Robson, sou pastor da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Tenho a alegria de mais uma manhã estar aqui nessa mesa participando, na companhia, né, do Felipe, que é o nosso parceiro, professor. Que professor, rapaz, não ensina ninguém. Não, é o cara que Malemar aprendo. está sempre aí nos ajudando e dando os toques. Estamos também hoje recebendo aqui o nosso irmão e missionário Vitor, que é uma alegria a gente receber. Antes de passar a palavra para o Vitor, né, falar um pouco mais do trabalho que ele desenvolve, eu passo a palavra para o Felipe, dar as boas-vindas. Mais um momento único, épico e assim, com aval, né? com assinatura e a chancela de Deus aqui na nossa mesa. Né, esse momento que o Vitor está aqui com a gente, falando sobre esse ministério Asas de Socorro, que é um ministério que eu já tinha ouvido falar antes de chegar na nossa igreja, na Presbiteriana, e eu não sabia da dimensão disso e não sabia o quão grande isso é dentro do ministério das igrejas presbiterianas e de outras igrejas também, porque chega a ser interdenominacional, Sim. né? Uhum. Então, para mim, cara, é uma alegria muito grande quando eu soube que a gente estava te ajudando no apoio lá, não sei como é que fala mesmo? Quando a gente apoia, né? Uma parceria que a gente tem com o Vitor, também com a missão. Apoio contigo. Apesar que esse contato da nossa igreja com a Socorro já é antigo e tal, mas a gente vai, ao longo da conversa, a gente vai falando. De um daqui, Deixa eu né? te perguntar, meio daqui. Tocou o celular aqui no começo, atrapalhou ou não? Porque, será que pessoal, gente, desculpa aí, mas é que hoje foi meio assim, a gente conseguiu, né, ter esse contato com o Vitor, ele chegando em Rio Preto, então foi algo bem foi uma assim, coisa inusitado. Que era para acontecer, porque eu vi no dia que o Alceu, né, o nosso presbítero Alceu falou lá sobre essa nova ajuda, novo apoio aí pro Vitor, e eu peguei e falei, nossa, que legal, peguei e falei, ele da onde que é, Alceu? Ele falou, é de Catanduva, né, às vezes ele tá aqui, às vezes, né, ele vem visitar a família. Eu falei, então, a hora que der certo, você fala com ele pra ele vir no Calvinamente, trocar uma ideia com a gente. Ele falou, não, tô te passando contato aí, já vê lá com ele já. E eu falei, será que o cara vai falar? Será que ele... Responde, ele já respondeu de pronto, tô aqui no meio da selva no voo. Falei, então, irmão, tá convidado. E aí foi isso. Você chegou aqui até a gente, né? Acabou de descer de um voo. Acabei de pegar ele no aeroporto, gente. Não é um voo comercial, mas é um voo. E por isso que foi bem assim, corrido, né? Já pegamos aqui, vamos sentar, vamos aproveitar esse momento e gravar para saber um pouquinho mais da história do Vitor, do ministério. Então, realmente, a gente gostaria de agradecer e passar a palavra para você e dar as boas-vindas para quem está nos acompanhando. Ok. Olá, é um privilégio, um prazer estar aqui no Calvinamente. Olha que legal. Eu gosto de assistir vários podcasts. Achei interessante, mas... Esse não chega a ser esse nível de podcast que você costuma ver, mas a gente tá aí, né, Felipe? Às vezes a gente traz alguém diferente, interessante. Às vezes a gente traz alguém, né? Brincadeira, todo mundo passou por aqui. Os desinteressados, interessantes. É que tem episódio que de vez em quando... Já teve um episódio, alguns atrás aí, foi isso. Eu e você só, né? Aquele lá, talvez não... Vamos esperar um feedback. Vamos ver como é que... Não, já coloquei até no status do WhatsApp, gravando o podcast, assim. Essas coisas não aparecem sempre, né? Então, a gente tem que aproveitar quando aparece. Não aparece por quê? Sempre em missão? Como é que é isso, Vitor? Oi? Não aparece por quê? Porque você tá sempre em missão, sempre pela obra. Como é que é a tua vida hoje? Não, ter um privilégio de participar de um podcast, poder falar de missão, é algo único, algo raro e é muito bom estar aqui com os irmãos. Um abraço para a igreja me acompanha em oração desde o primeiro mês que eu fui para Asas de Socorro. Reverendo Gilberto foi uma das pessoas que me aconselhou, foi um dos contatos que eu liguei e falei, reverendo, pode conversar uma tarde comigo? Aí eu fui lá na casa dele, lá em Catanduva, e ele dando todos os conselhos, falando, não, vai sim pra missão. Ele falou assim, menino, vai sim pra missão, glória a Deus. Pastor, te amo, sabe que, né? Só imito quem eu amo. Ô, Vitor, então você estava estudando já para aviação quando você teve esse chamado mais voltado para missões ou não? Você primeiro quis estar trabalhando envolvido com missão, né, mais especificamente para esse
trabalho, para esse ministério, ou não? Você antes foi para aviação? Como é que acontece isso? Como é que aconteceu? Vocês querem que eu responda mais isolado ou conta a história do meu A chamado? gente tá aqui para ouvir a história. A história do chamado é legal. É, né? a história do Legal. chamado é bom. Porque é bem igual Jonas mesmo. Se for ver, o meu chamado é bem... Você resistiu no começo, você foi Resisti. resistente. Sim, sim. Força de vontade era muito pouca, então fugi algumas vezes. Isso não é tão legal, mas eu recebi o chamado que eu tive convicção mesmo, Uhum. foi na adolescência, num culto missionário que estava tendo, um congresso missionário na minha igreja, lá em Catanduva. Na igreja presbiteriana lá, ou não? Você era de outra denominação? Era na igreja dos meus avós. Eu estava indo por um período na igreja dos meus avós, ali. Não é a presbiteriana? Não lá? é a presbiteriana. Eu fui na presbiteriana quando criança, levado pela minha tia, que era professora de escola dominical, então eu só ia na escola dominical. Você tinha esse contato com a igreja lá, mas Sim. nessa época você estava frequentando outra Aí, igreja. Por um período de, acho que 2 anos, Uhum. na minha adolescência, eu fui para outra igreja por causa de amigos, mas eu voltei para a presbiteriana logo depois, porque é a minha igreja, é a minha casa, né? Então, aí nesse tempo que eu estava nessa outra igreja, teve um congresso missionário. Nesse congresso missionário, tinha lá um missionário, não lembro qual que era a agência dele, e ele começando a falar as dificuldades de missões e aquela vida difícil de ser missionários. Aí tinha uns livros assim para comprar. Eu comprei um livro chama Os Olhos dos Animais Sem Cauda, que conta a história de perseguição na Coreia do Norte. Olha. Então, aí foi nesse culto que eu tive aquele... Ouvindo sobre as dificuldades do Ouvindo sobre campo, as sobre dificuldades. as lutas do campo. Que aí eu falei, eu senti que Deus movendo mesmo. Deus movendo meu coração. Mas aí eu falei, eu era adolescente, irmãos, então entendo o meu erro. Falei, o marketing não tá tão bom desse missionário. O marketing não foi tão pesado. Ele não tá falando, não tá vendendo. Não tá trazendo nenhum bem, benefício, tá? né? Tá falando só de dificuldade, eu tenho chamado. E na adolescência Que coisa, hein? eu ficava... Eu lembro de uma vez... Sabe aquelas crises de adolescente, né? E eu ficava, nossa, por que que o meu colega do ensino médio pode escolher se ele vai ser médico, se ele vai ser o que ele for, e eu sei que eu não posso escolher. Não para ser missionário, eu só sabia que eu não poderia escolher. E... Você tinha uma certa convicção que Deus tinha alguma coisa específica para Deus vocês. tinha alguma coisa. E dali eu sempre fugi, nunca me interessei pelo campo missionário, para ir para missões. Foi algo que foi sempre distante. Aí quando eu fiz 17 anos, que pode começar a fazer o curso de piloto, comecei o curso teórico, aí chequei o piloto privado, chequei piloto comercial, tirei a carteira de comissário de bordo também. E você começou a estudar para piloto, mas não companhia pensando em missão, aérea, só porque você gostava de aviação. só por causa da aviação mesmo. Uhum. Aí foi incrível que Deus foi abrindo as portas. Um curso de piloto, ele é muito caro. Uhum. Meu pai é motorista, vem de uma família que não tem tanta condição financeira assim de pagar Sim. um curso, e Deus foi abrindo as portas. Olha só. Ele sempre dando essas condições. E no meio do curso eu fiz até o curso de comissário, né? Falei, eu vou ser comissário. Em Catanduva mesmo. Fiz em Rio Preto. Aqui? O curso de comissário foi aqui. Ali no... Ali perto do Sesc. Sei. Um pouquinho pra cima do Sesc. Aí, não imaginando que Deus ia dar a possibilidade de finalizar esse treinamento de piloto, e Deus deu. Foi até o final do meu treinamento. E, assim, foi muito bom. Eu achei, não, agora eu vou pra companhia aérea, vou Agora eu vou dar voar. instrução, vou voar. Agora eu vou voar literalmente. Porque o meu chamado missionário, quando eu tive lá atrás, naquele congresso, eu falei, eis-me aqui, me envie para a Europa. Uhum. Você estava dando um endereço Não,
Eu adoraria ser usado na Europa, Piloto falar do de amor uma- de Deus na frente de um monumento ou alguma coisa assim, né? Então, Uhum. aquele ex-me aqui me envia lá pra Orlando, pra Disney. Pra Austrália. Não, então, aí... Assim, eu acho que até é legal a gente falar, não que esses locais Não precisa. não precisem, mas precisa. é que às vezes é essa tendência nossa de querer já... Deus chama e você querer já endereçar e fazer todo o projeto que é de Deus você mesmo, né? Fazer de Não, maneira é autônoma. bom Então, você ter falado isso aí, pastor, porque eu já fico ainda tranquilo nesse projeto aí. Eis-me aqui, Europa. Pode ser que cuidado, precisa, né? que Deus pode falar assim, eis-me aqui, então eu vou te enviar no lugar que eu... Nossa. Lá Não, vamos voltar precisa- nele. E vai ser benção. Demais de missionários. Lá na Europa precisa muito missionário. Mas por que virou esse assunto pra mim? Não, é só, eu fiz um vamos voltar. parênteses E vem, aí. E desculpa. aí, o... Eis-lhe ele aqui. É. Aí, quando eu terminei o curso de piloto, ali tava com 20 anos, mais ou menos, milagre de Deus totalmente, não é uma coisa que teria condições. Aí veio o Felipe, filho do pastor Gilberto, falando sobre palavra da vida. Uhum. E num culto ele fala, olha, se você tem a vontade de ir para o Palavra da Vida, estudar conosco, me procura no final do culto. Às vezes Deus tem um plano de alguém ir, me procura que eu dou as dicas de como fazer e quem sabe até vai junto. Em Atibaia? Ou em... Então, Ah, tem um ganchinho para a história depois, tá. a localidade. Aí eu não consegui dormir aquela noite. Falei, Pensando eu na preciso proposta, ir pro né? Palavra da Vida. E aquele negócio de não conseguia dormir de jeito nenhum. E pensando, não, que legal. Aí abria a internet, via todos os vídeos do Palavra da Vida, tal, tudo como que era. Eu falava, não faz sentido. Eu acabei de checar como piloto. Eu preciso começar a dar instrução de voo, preciso ir atrás de uma escola, preciso ir atrás de um avião. Se eu deixar minha carreira de lado por um ano, eu posso perder, depois ter que começar do zero, né? Perder os contatos, Perder perder contato, perder tudo, né? Só que o meu coração não aquietou, não. E foi. E detalhe, não tinha também recursos para ir para a Palavra da Vida, né? Comentei com os meus pais, eles, não, a gente dá um jeito aqui e tal. Aí eu orei e falei, Deus, não, eu queria eu pagar, eu não quero depender dos meus pais, já sou adulto, eu já tenho 20 anos, adolescente ainda, 20 anos é muito novo. Aí falei, vamos colocando as na dificuldades, ponta do né? lápis. Não, colocando dificuldade pra falar, não, melhor ficar aqui, investir na minha carreira, Entendi. ir pra companhia aérea. E não é que Deus arrumou todos os recursos, assim, Pra ir pro Palavra da Vida? pra ir pro Palavra da Vida? Eu trabalhava numa empresa, aí eu falei pro meu gerente, eu era vendedor. Aí eu falei, é que aqui, pena que a empresa não faz acordo, né? Aí ele, não, mas eu já... Nesse caso... Nesse caso, eu que quero te demitir. Você bate a meta desse mês, eu te demito. Nossa, esquisita coisa. Aí, porque não seria ético propor um acordo. Mas ele falando, não, eu vou te demitir, me deu a oportunidade de receber o seguro-desemprego. E esse valor foi muito bom para Foi manter na usado Palavra pra da você Vida. Então, se manter nesse tempo lá no Palavra da Vida. exatamente. Aí, assim, foi falando com uma pessoa que não era cristã sobre isso e sem propor nada errado de fazer acordo, nada, e ele falou, não, eu vou te demitir. Aí ele falou com o gerente regional lá e eles entraram em acordo e me demitiram e Deus enviou todo o recurso necessário para fazer, para pagar o Palavra da Vida. Aí, chegando lá no Palavra da Vida... Qual? É isso que eu... Todo mundo tinha os ministérios. Ministérios é assim, você vai trabalhar dando escola, aula na escola dominical, você vai trabalhar nisso. E o meu foi sempre evangelismo. Ninguém deixou eu fazer
um ministério diferente de evangelismo. Os 3, dividido em 3 módulos, né? Os 3 módulos foram só Ligados a- evangelismo. Só evangelismo. Só evangelismo. E Aí- isso lá em Atibaia já ou não? Então, aí eu Não tava ainda lá, Você tava em Atibaia. eu tava lá naquela praça, naquele lugar onde eu fiz o Palavra da Vida, pregando, falando de Jesus, fazendo evangelismo de rua mesmo. Aham. Só que o Palavra da Vida era a Palavra da Vida na Hungria. Na Hungria. Teve a Hungria, lá na Não, Europa. não tem na Hungria, não, é mentira. Foi o... Teve a Hungria. Você foi pra lá com o Felipe? Fui pra lá. E lá no Palavra da Vida, na Europa eu lembrei que na adolescência eu falei, eis-me aqui, me envie pra Europa. Aí, Olha só, tá vendo, Felipe? Meu Deus, E eu tô pensando lá em Caldas Novas. Eu tô pensando lá com o Marquinhos, lá em Caldas Novas, né? Só benção. Na Hungria, calor, eu né? lembro dessa época, foi o Felipe, acho que foi a filha do Reverendo Leonardo sim, também. a Débora também. Eu lembro desse pessoal Foi- que foi pra lá. Foi assim, Você tava foi junto fantástico. então? Eu nessa turma? tava Que junto legal. no meio ali. De barba ou sem barba? Sem barba. Sem barba. Sem barba. Não podia usar barba lá no Palavra Na da Hungria? Vida. Não, Na né? Hungria. Ah, é, né? Aí eu tive que raspar o ano inteiro. Fiquei sem barba nenhuma. Mas depois eu não tirei mais. Tirei só por uma semana e depois deixei É crescer. que só pra dar o contexto, pessoal, a gente tava falando de barba aqui antes, né? Então o pessoal tá assistindo e falando, mas o que tem a ver missão com barba e Hungria, né? Palavra, mas enfim. É que o reverendo me conheceu, o reverendo lá em Catanduva, 1 ano ou 2 anos atrás, só que eu tava 10 anos mais jovem, né? Porque eu A gente tava se com a barba encontrou- menor. foi uns 2 anos, né, que a gente conversou lá em Catanduva. E aí eu falei assim, você tá mais diferente, né? Ele falou, não, barba, né? Eu falei assim, a barba te envelheceu um pouquinho, parece que você tá aparentando mais novo, né? A gente falou outra coisa, né? Mas a gente falou de caminhão de usina, né? Não, isso aí foi você que falou. Né? É nóis. E aí foi isso. Aí você foi Então pra você Hungria. estava pregando na praça, evangelizando na Hungria. Exatamente. Formado como piloto de avião e evangelizando. Evangelizando. Que lá. língua que fala na Hungria? Hungrês? Húngaro. Hunga? Ah, é verdade. Húngaro. Normalmente é húngaro. Aprendi a falar uma frase. Ah, Nem tudo magario. E também nem sei se tá certo. Eu aprendi a falar e o ela. que significa? Eu não sei falar húngaro. Eu sei a tradução. Não, ela literalmente significa eu não sei falar húngaro. Ele é bom, né? Eu falei pra você. Quando o pessoal chega, você já tem uma frase para deixar a pessoa como é que é? consciente, né? Que fala? Nem tudo magario. Nem Mas tudo também não magario. sei se tá certo, tá? Não, mas também é isso, aí já também já traduz que você também não sabe falar mesmo. Então, né? já representa. Já representa a frase. Mas Aí- e aí, Vitor, como é que foi lá? Esse tempo. Ali eu lembrei da oração que eu fiz lá quando era adolescente. Eis-me aqui, me envia para a Europa. Estou disponível para orar na frente de um monumento histórico, alguma coisa. E foi onde Deus me colocou. Isso só mostrou a grandeza de Deus e como eu sou pecador. Só mostrou que Deus, ele é poderoso e eu sou um pecador que... Como que um adolescente, uma criança, vai falar desse jeito com um Deus que criou os céus e a terra? Tipo... É verdade. Assim, que audácia achar que eu posso fazer alguma coisa com a minha vida que não seja da vontade de Deus. Ou E todo esse pensamento foi tomando conta de você lá nesse período. Assim. Sim, sim. E foi isso. E lá eu ouvi falar sobre a Asa de Socorro. Olha Tinha um amigo meu, Mark Anderson, ele é americano, só que os pais dele, a mãe dele é brasileira, ou nasceu no Brasil, filha de americanos também, e os avós dele são missionários, acho que até hoje, lá em Atibaia. Aí a mãe desse meu amigo foi pro Palavra da Vida, e lá ela falou, nossa, você é piloto, que legal, tem uma missão no Brasil que trabalha com aviões, e foi lá que eu ouvi falar sobre a Asa de Socorro. Olha, rapaz. E a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei do Palavra da Vida, Foi procurar a missão. não, foi atrás de um emprego na companhia aérea. Falei, já cumpri, já o meu ex-me aqui já foi, já tá?
Tá ali, eu vou atrás do emprego. E Deus me deu a oportunidade de trabalhar na Avianca, não sei se vocês lembram, Lembro. só que como comissário de bordo. Uhum. Era comissário. Foi fantástico, assim. 3 anos da minha vida maravilhosos. Conheci o Brasil inteiro, viajei pra tudo quanto é lugar. Era muito engraçado o dia a dia do voo. O comissário se diverte demais. É mesmo? É. É muito legal. Você pega, às vezes, imagina a vozinha, aquele vozinho. Você fazia as instruções lá na frente? Isso. Lá, tal. Aquela criança que é a primeira vez entrando num avião. Nossa, você tá ali conversando, dando um atendimento bacana, às vezes tá com medo de voar, aí você fala, não, pode... E assim, porque para muita gente o voo é um evento, né? Sim. É uma... Demais, demais. Para mim é assim, né? E- Um negócio fantástico, né? Você chega assim, você fica E- deslumbrado, né? E é muito legal trabalhar com pessoas assim, atender as pessoas, conversar, depois a pessoa sair, qual que é teu nome? Nossa, eu gostei de voar aqui, gostei do seu atendimento. Isso vale ouro, é algo que dava uma felicidade muito grande, né? Uhum. Mas eu sabia que algum Que não momento era aquilo. Não era aquilo ainda. ia terminar. Não sabia qual que era o caminho. Passou algum apuro? Assim de... Nossa, agora vai cair o avião. Não, graças a Deus. Nenhum. Graças a Só Deus. turbulência de leve. Não. Turbulência, eu gosto de turbulência, né? Eu sou um pouco diferente. Hoje em Asa de Socorro eu sou instrutor de voo. Então todo mundo falava, não, quando pegar um aluno cometendo erros, assim, você tem que ficar esperto, você passa medo. Mas às vezes o susto é legal, dá uma adrenalina. Então eu sou... Instrutor de turbulência. Nossa, É bom. é bom demais. Você gosta daquele frio que Frio na dá barriga. frio Isso- louco. Você é louco, eu não gosto não. Todo mundo com medo. Uma vez estava num... Posso fugir um pouco do assunto? Não, deve. Uma vez estava num voo, entrou um rapaz lá todo, assim, cara bem fechada, com a namorada, esposa do lado e tal. Tipo aquele corajoso, assim. Não, aquele cara, ele, tipo, se desse um problema, ia chamar ele. Ele é algo bem Firme tal, mesmo. firmão, simples, né? sentou ali na primeira fileira. E eu sentado ali no Jump Seat, que é onde fica o Aqueles comissário. banquinhos ali que Isso. fica sentado. Aí deu uma turbulência e a gente preocupado ali e tal. Nossa, vai ter que guardar o carrinho e tal, colocar as bebidas pra baixo. Ali naquele... Arrumando tudo Tudo ali. tranquilo. Ali. Não, já sentado, porque tava batendo demais, né? Esse cara, ele segura na poltrona, assim, eu olhei aquilo, eu falei, meu, vai quebrar. Tão Arrancar forte o que ele banco. tá segurando ali. Ele começa a gritar. Aí... Rapaz, cada um tem uma reação, né? de medo, assim, e tal, e a mulher dele dando risada, e eu... Ela rindo? Dando risada. Olha que cena. E eu do lado, eu assim, de frente com ele, pensando, sei lá, vamos pensar em plantação de abóbora, só pra tirar a mente de... Não vou rir na frente do cliente, né? Mas foi... Você vê que qualquer um tem medo. Qualquer um tem medo. Só uns pilotos doidos que gostam de turbulência, gostam de adrenalina, assim. Mas a aviação é muito segura. Começamos a falar de turbulência. Eu vi um piloto falando uma vez que a turbulência não tem como explicar necessariamente o que acontece, né, com a turbulência, o porquê o avião entra em turbulência, assim, né? Não sei se procede. Ele fala que tem uma área prevista a turbulência, mas o porquê que acontece todo aquele... Posso explicar pra ele? Esse Pô, é o Lito. tá aqui Viu com agora o do Lito. Lembra do Lito Aviões e Música? Um cara tem um canal. eu Olá, acho que tudo bem? Sou o Lito. Não sei se foi ele que... Não, Me acho siga que no não. avião. Eu Não, sei ele qual que é. Um que ele fala é. de acidente, assim, né? Ainda Ele fala de tudo, Tudo, fala de tudo acidente, não. aviação. Ele fala... O que aconteceu? Defendendo, Isso, tal. explicando. Já vi Não, esse cara. eu sou fã do Lito, assim, ele é top. Não, Aí também, né? como que eu vou explicar agora tendo o Lito aqui na... Presente Olha, aqui na presente, não tem nem como. eu não sei se o pessoal que tá acompanhando tá sabendo, falando assim... Não, mas o gente, pessoal do Asa de Socorro vai saber quem é o Lito, Eu né? coloquei Com certeza. aqui Com certeza. pra ver a história do missionário, acabou Acaba caindo no Lito.
Não, mas Soleto tem tudo a ver com isso. Pode ser que... Não, E aí, continua então. a turbulência, vou explicar de uma forma bem simples, tá? Pilotos, me desculpe se eu... O ar quente, ele tende a subir. Certo. O ar frio, ele tende a descer. Então, quando você tem ar quente em uma determinada região, começa a chacoalhar o avião. São Tá. como se fosse ascendentes e descendentes. Aí o avião entra, recebe uma descendente, ele acaba descendo um pouco. Claro, vai corrigindo, né? Então, no caso, seria o choque dessas duas... Seria. Dessas duas coisas. Do ar quente e do ar frio. Isso. Pegando o avião de uma Pega- forma que ele... Eu tava com um aluno, isso, acho que um mês atrás. Nós viemos para aqui no interior de São Paulo é muito bom para treinar. Aqui em São Paulo, porque o aluno tá numa situação que tem vários aviões, muito tráfego aéreo, então dá para o Pra ele aluno treinar muito bem. Aí eu sempre que dá eu venho aqui para Rio Preto, pouso aqui, paro aqui, e eu tive a turbulência mais forte assim que eu tomei no avião. Aqui na avião? região... Foi pequeno? entre Bauru e Araraquara. E era um avião pequeno? Olha só. Era o nosso aviãozinho, que é um Cessna 172. Ele é um avião menor. O 4 Cessna lugares e tal. tem fixo, né? Trem os fixo. trens fixos. Hélice, né? Aí eu Não, sei, trem de pouso, eu fixo. bati a cabeça no teto. E Tão pilotando, forte que tava. Eu e o aluno batemos a numa cabeça no dessa, teto. se machuca lá... Se machuca. E aí não tem quem Se pilota, aqueles né? aviões têm um instrumento até no teto, você já desliga alguma coisa. Não, como tá de cinto, você não vai Dá uma bater com segurada. força, Tá. né? Dá uma segurada. Porque a gente é um pouco literal, né? Você falou que bateu a cabeça no teto, a gente já se pensou. Sangue e tal. Sangue, você pensa desmaiando, né? O avião... Cara, Não que pode coisa acontecer. Se doida. for a hora, vai acontecer. Vai bater a cabeça, o cinto vai soltar, mas não era esse caso. E aí, foi a pior turbulência. Foi a mais forte que eu recebi, assim. E você voa sempre na região da Amazônia, assim, hoje, ou não? Como é que é? Asa de socorro, o principal é na região do Amazonas. E mesmo assim, a turbulência mais forte que você teve foi Foi aqui, né? aqui. Foi aqui no Olha interior. só, eu imaginava assim que lá era turbulência, Toda todo hora, voo, né? todo voo, turbulência. Chuva né? toda Por conta hora, de né? chuva, É mais comum em avião pequeno. Porque o avião pequeno ele voa mais baixo, então mais baixo tem mais turbulência do que se você voar bem mais alto. Uhum. E um avião mais rápido ele consegue Mais estabilidade. mais né? estabilidade, isso. Então, nosso Tá. avião,zinho ele sofre Rapaz, um pouco. Assim, é que eu gosto também de aviação, viu? Tenho que falar Gosta pra desse você, assunto? eu gosto, cara. É. Acho que quem não, né? Assim, tem essa... Já Acho que pensou, né, quando era diferença, criança, ser piloto? pensa. Quem que não assistiu o Top Gun, né? Ficava Nossa. imaginando. Aquilo ali aquela não é coisa, normal, aquilo lá é loucura, né? Aquele cara lá não é ficava normal, não. Pensando, falava, nossa, que adrenalina, né? Então, Mas é assim, só mesmo quem tem um chamado mesmo específico, igual o Vitor. Mas aí vamos voltar pro chamado, assim, senão o pessoal É, senão a já gente diz, não quem não chega gosta lá, de né? avião, quem tem medo de avião, fala assim, não, vamos... É. Já desligo. Mas vamos voltar para a missão. Você veio, então, lá da missão da Palavra da Vida Palavra e da foi Vida. trabalhar como comissário. E aí ficou quanto tempo? 3 anos. Nesse Fiquei meio 3 tempo, anos. Eu tive pouco contato com missões. Você já estava casado nessa época ou não? Eu estava noivo. Era para eu casar no meio da pandemia do Covid. Então foi atrasado. Atrasou meu casamento umas 3 vezes para acontecer. Aí eu casei. Na lua de mel, recebi a confirmação de Asas do Socorro. Que eu estava em candidatura e já fui para Asas do Socorro. Essa candidatura, você entrou com um pedido... Entrei. Então, depois de 3 anos na Avianca, Deus colocou no meu coração de novo Asas de Socorro. E não teve como resistir o chamado. Aí eu fui lá e respondi o chamado do Senhor. E como é que- O Espírito Santo. Se for, me isso que eu guiou, queria né, que- saber, assim, né, a gente tem, e reforça sempre isso, né, essa questão do chamado irresistível, que a gente tem um chamado
da salvação, né? Que é a graça que nos alcança. E a gente tem essa questão do chamado mesmo, né? Ministerial, chamado específico, missionário, que também é esse chamado, assim, que é um chamado de Deus, né? Assim como tem várias vocações, a gente acaba sendo também vocacionado de uma forma diferente. E para você foi assim, foi algo que você resistiu até onde Deus deu, mas aí Deus, ele Aí Deus me colocou ali. te mostrou a soberania dele, falou assim, não, Você já conhecia lá. como Não tem que como. era ali o processo de entrar e o trabalho mesmo? O que tem que ser feito? Não conhecia. Eu sabia que tinha uma missão que usava aviões para levar o evangelho para o interior da Amazônia, mas eu não sabia como que funcionava a missão, onde que era a base, nem como seria para ser um piloto de asas de socorro. Então, eu pesquisei ali na internet, mandei uma mensagem para um amigo meu, para o Marcelo, que é um missionário de asas de socorro. Mandei e falei, como que faz para estar aí com vocês? Aí ele até falou, nossa, um monte de gente sempre pergunta, manda para mim, mas nunca vem. Ninguém vai até o final. Ninguém foi até o final. Aí ele falou, deixa eu responder esse cara aqui. Aí É apenas mais um que é curioso que tá mandando aqui, certo, né? Passou na cabeça dele. Aí foi onde Deus me Falou assim, não, esse aqui falou, não. não, agora vai lá pra aviação missionária. Ô, Vitor, como você entrou no Asa de Socorro, né? A gente entende que isso é um chamado, não tem como nem explicar, né? Essa tua vontade de ser piloto e voar e tudo mais. Mas qual é o objetivo do Asa de Socorro? Qual que foi? Se mudou alguma vez? Depois que você entrou, você entendeu como é que é esse ministério? Qual é o objetivo principal do ministério? O principal objetivo de Asas de Socorro é levar missionários, dar apoio logístico a outras agências missionárias, levando para o interior da Amazônia. Amazônia. Então, Amazônia é o foco. E é bem antiga a missão. 70 anos vai fazer agora, dia 10 de agosto. 70 anos. E sempre foi esse foco da missão? Sempre foi. E ao longo dos anos, Deus foi dando ferramentas. A Asas de Socorro, em 2019, foi eleita pela Melhores ONGs a melhor ONG de assistência social do Brasil. Por causa da transparência de Asas de Socorro, questão de uso dos recursos do Senhor, que Deus dá na nossa mão para gerenciar, o trabalho muito bem feito, também na assistência social por Asas de Socorro, fez com que o mundo reconhecesse uma ONG cristã como a melhor ONG em 2019. Naquela ocasião que a gente encontrou lá em Catanduva, o outro missionário que estava com você, ele falou um dado lá que, rapaz, eu fiquei impressionado, que parece que Asas de Socorro assim, pela quantidade de horas de voo, né, ela é algo assim espantoso até para a ANAC, para o pessoal que dessa área, né, o Ministério de Aviação, enfim, pela quantidade de horas e por a inexistência de acidentes fatais, né? É isso Nunca mesmo? Nunca tivemos um acidente fatal, para a glória de Deus. Isso eu fiquei assim Deus impressionado. cuidando. Muitas horas de voo. Comparando-se com qualquer outra Aviação, por aviação, exemplo. o número de Uma horas empresa, de por voo, exemplo, né? Então, imagina uma organização voando há 70 anos na Amazônia, Uma região de... nunca perdeu uma vida, para a glória de Deus. Isso demonstra realmente Eu acho que a aí bênção já de vem, Deus, né? já vem algumas coisas assim, a bênção de Deus, mas algumas coisas óbvias. Para você responder esse chamado como piloto e como missionário, você não pode fazer coisa errada. Uma das coisas erradas hoje na aviação é o pane seca, né? E que o pessoal às vezes abusa um pouco. Não, o avião consegue, a gente vai chegar próximo e vamos pousar. Acredito que a pessoa, tendo essa certa noção do chamado, de todo o trabalho que tá levando, não vou brincar com isso, né? Então, acho que tem umas coisas óbvias, mas também tem a questão de que Deus está a todo momento sustentando ali a missão. É isso que é o ponto, né? Deus está cuidando, mas tem um detalhe que eu acho que falou, né? e o Vitor vai falar pra gente. Como é que funciona o treinamento lá? Aí a gente chega nessa realidade aí, né? O critério de segurança pro treinamento, né? Que você foi submetido, né? Ou está sendo ainda, não sei como é que você está hoje lá
Então, Eu sei, mas eu não posso falar qual que é o grau do Vitor. essa questão, tanto do treinamento, manutenção das aeronaves, tudo, eu vejo da seguinte forma. Quando eu trabalhava na companhia aérea, eu fazia o meu melhor e sabia que ali ia trazer lucro, famílias dependiam daquele lugar, tal, daquela empresa. Então eu dava o meu melhor A questão ali comercial, assim. por né? aquela empresa para ser o comercial. Uhum. Asa do Socorro tem uma motivação a mais. Aquelas aeronaves pertencem ao Senhor. É de Deus. Então, o parafuso que o mecânico está apertando, ele está apertando para Deus, para o Senhor. Então, não visa o lucro, mas visa o reino de Deus. Uhum. E já ouviram aquela frase, para quem tá bom? Uhum. Se Tipo assim, quando a pra- pessoa quer Então, fazer um negócio bem de forma relapse, assim, né? exatamente. Agora, quando você faz para Deus, o nosso melhor ainda pode melhorar. Então, isso que eu gosto de Asa de Socorro, que eu aprendi com... Esse, vamos dizer assim, é tipo o slogan lá, ó, chega lá, ó, o teu melhor pode melhorar, seria essa a ideia lá. Nós não falamos isso, mas a gente vê todo mundo sentimento é esse, buscando fazer o melhor para o Senhor, melhor para o reino de Deus. Então, se Deus envia um recurso, ali, uma aeronave, Asa do Socorro é financiado por doações, a oferta daquele irmão, às vezes, que vive com a renda da aposentadoria. Uhum. Tira do que não tem para colocar em Asa do Socorro. Então, a gente tem que dar a melhor gestão daquele recurso. A gente tem que fazer um melhor por aquilo. Porque é Deus enviando. E a manutenção nossa é extremamente segura. É muito seguro. Se tem... Ah, não, tem como fazer uma manutenção de uma forma meio diferente, que pode vir dar um problema. Não tô falando que isso existe, assim, não tô afirmando que isso existe. Mas dá, né? Como qualquer negócio, né? A linha asas, não, a gente, não. O que o regulamento fala? Fala, é isso? É isso. Não tem, assim, um jeitinho, Não tem o jeitinho. Ah, mas vai ficar muito mais caro. É isso, é isso. senão não voa. Senão não vai, não vai. Não Mas me podemos chamou, eu brincar. fiquei impressionado, assim, também, além desse cuidado todo, né, toda essa percepção que aquilo ali, tudo está sendo feito para a glória de Deus, o aperto de um parafuso com essa dedicação, que na verdade deveria ser também de qualquer profissional, de qualquer área, cristão, sim. né? Mas eu lembro de ser comentado assim, né? Então, que eu não sei se foi assim com você, o candidato ali, ele chega lá em Asa de Socorro e talvez ele já tem todo o treinamento, já tem até o tempo de voo que ele poderia estar voando, profissional, né, ganhando dinheiro, mas ele chega lá, não. Ele vai voltar lá para a base, aprender a apertar parafuso, no mínimo detalhe, porque é uma exigência específica da Asa de Socorro, que também contribui para toda essa segurança. Então, cada piloto ali, né, é isso mesmo que acontece, Vitor? Exatamente, é isso mesmo. Antes, todo piloto de asa de socorro tinha que ser mecânico também. Uhum. Agora, não é uma exigência, né? Eu, por exemplo, não sou mecânico, mas quando eu entrei em asa de socorro, me alocaram no treinamento de mecânico e eu já era instrutor de voo. Já tinha todas as carteiras. Você já era... Tava pronto. Suas horas de voo já, Sim. já seria Só que eu comecei fazendo igual a primeira carteira, o PP. Claro, faz mais rápido, né? Uhum. Então, o que era para fazer em 10 horas aula, às vezes em 2 horas aula, pegava ali a proficiência, era aprovado na missão, seguia para a próxima missão. Mas eu voltei ali do zero. Tem um aluno que eu vou começar a dar o treinamento, nós vamos começar a dar o treinamento para ele esse ano. Ele já é piloto, só que ele vai entrar no programa como se fosse inicial. Ele volta Um pouco ter que... para
para ter a segurança. Essa capacitação bem maior. mais profunda, né? Ó, e uma pergunta, uma dúvida. O piloto que é do Asa de Socorro, ele também pode ser do piloto privado? Ele pode ser piloto de companhias aéreas? Como é que funciona isso? Para ser piloto, precisa ser integral na missão. Integral. Aí ele não teria como ter outra profissão. Os missionários de Asa do Socorro são integrais, né? Então, Quantos todos tem trabalham. hoje? Tava vendo 80 famílias, eu acho, em Asas. 80 pilotos. 80 pessoas. 80 pessoas em não sei quantas famílias, não lembro direito. Mas de piloto, acho que 12. São 12 pilotos. 12 Aí, no pilotos. caso desses 12 pilotos, tem alguns que são só mecânicos. Tem equipe de Tem mecânica. equipe de que fica na mecânico, sim. base, cuidando dessa parte de manutenção. Né? Que Sim. Onde que parece que é- fica a base? Nós temos 4 bases. Manaus, lá só trabalha com barco. Nós temos Porto Velho, Boa Vista, que são bases de operações. Lá é aviação. Em Porto Velho é o hidroavião. O hidro não, o anfíbio. Pousa tanto na água Quantos? Tem uma aeronave dessa, anfíbio, ou é mais? quanto... Nós estamos com uma. Uma. Com um anfíbio. O Mike Sierra, para quem gosta de aviação, é a matrícula do nosso avião. E tem Anápolis, que é a sede administrativa, onde eu fico. Tem a escola de aviação e a oficina, ali em Anápolis, né? E uma aeronave, um Cessna 210, que ele faz também voos de operações. Não tão frequente quanto no norte. No norte é voo diário, em Anápolis tem um pouquinho menos de voos. Lá no norte é voo diário, Roraima e tal. Quase todo dia tá tendo voo. É. Eu não tenho a dimensão, assim, da Amazônia, sabe? Da floresta e tal, e como é que é feito esse trabalho. Às vezes a gente vê alguma coisa, reportagem, pessoas falando que tem lugares que ainda não chegou. Não chegou civilização, que existe, como é que fala? Índios, Povo né? nativo O povo ali nativo que que não não tem teve contato contato nenhum. com- Existe isso ainda, pessoas que não têm contato, e é nesse pessoal, nesses povos que chega a socorro, é assim mais ou menos que funciona? Sim, ainda existe, mas a Asa do Socorro ela vai dar apoio para outras agências missionárias, então geralmente já é um trabalho em continuidade. Uhum. A gente não vai chegar e desbravar ali e começar o primeiro contato. Quem vai fazer isso são as nossas organizações parceiras, as outras agências missionárias, e a Asa do Socorro vai ali e começa a Nossa, então é uma junção de várias ONGs, várias missões. várias missões que fazem, e aí vocês chegam depois para levar os missionários, Suprimentos, remédio, tudo. Tudo. A Asa do Socorro foi importante também. Lembra no ano passado lá no Rio Grande do Sul? Então eu ia perguntar sobre isso, eu vi isso. Tive o privilégio de ser copiloto daqueles voos. Uhum. Foi eu e o Jacob. Jacob é o diretor de operações, né? Eu só tava voando com o diretor ali. Então, Tava pilotando e sendo inspecionado também. Então, Você- imagina você tá trabalhando Ele é ali com o brasileiro? chefe. Não, ele é americano. Logo, Jacob, né? Se fosse Jacob, era brasileiro. Agora é o Jacob. Né? Jacob. Aí ele foi. Nós ficamos, acho que 1 semana e pouco fazendo voos ali. Não lembro quantos dias ao certo. Mas foi assim. Foi Direcionado essencial. por assim, Deus. Levando grande medicamento, bênção, levando Levamos água. medicamentos, levamos banana. Banana? Um voo. Saímos com o avião cheio de banana. Nossa, Pô, banana. Nós fomos buscar um paciente que tinha quebrado os 2 braços ali em... Tá, já aí. esqueci o nome da cidade. Próximo lá a Porto Alegre, assim, É no norte do Rio Grande do Sul. do Rio Grande do Sul. Fomos ali e tal, ia vir com o avião vazio, só com um paciente. Aí o pessoal do aeroporto lá, não, recebemos uma doação de bananas aí pra levar. Vocês não podem levar pouco. pra gente lá? Porque tava ali no norte, não tinha sido tão afetado. Aí no sul foi mais afetado. Aí nós levamos ali banana e remédios, deixamos em Novo Hamburgo e depois levamos esse paciente para Florianópolis, onde ele ia ter o tratamento dele, Tá. as coisas. Hoje, Vitor, você trabalha na missão como piloto. Qual que é a tua função hoje lá?
Porque eu lembro que aquela vez a gente conversou, você estava ali nessa fase de treinamento, né? De aprimoramento e tal. Mesmo com as horas de voo para ser ali instrutor, você teve que começar por conta da Isso. maneira que a missão trabalha, né? E hoje você já... Como é que tá hoje? Qual que é a tua atuação hoje lá na missão? Então, como a palavra de Deus fala para rogar ao Senhor da Seara para enviar trabalhadores, né? A necessidade ainda continua. Então, a missão, os poucos missionários que tem, qualquer agência missionária, sempre usa vários chapéus, fazem várias coisas. Então você tá meio coringa, Então, assim, você vai toda... É isso mesmo? Exatamente, tá? Tô em várias frentes, assim. Quando eu entrei na missão, eu fui direto pro treinamento. Só que na época eu tinha um conhecimento de relacionamento com a ANAC, que é a agência reguladora, a documentação, fazer essas coisas mais burocráticas, né? Então, logo ali no terceiro mês que eu estava em Asas do Socorro, o diretor de operações falou, não, pausa um pouco o seu treinamento e nos ajuda aqui na homologação da escola, nessa parte de documentação. Aí eu trabalhei na escola. Na parte burocrática. Depois disso, o diretor da missão, o pastor Carlos, diretor executivo, hoje ele está na missão Kaiowá. Aqui em Dourados? Isso. Ele é o diretor executivo agora da Kaiowá. O que é a Kaiowá? É uma missão ligada à nossa igreja presbiteriana, que trabalha com saúde indígena, educação, várias coisas. Ali tem uma tribo, né, que é os índios Kaiowás, e é uma missão muito antiga também da nossa igreja, que tá ali, né, operando. E é lá na Amazônia também? Não, aqui em Dourados, é? Mato Grosso do Sul. Até próximo da gente aqui. Aí um dia eu tava andando lá na missão, no meio do corredor o pastor Carlos fala, Victor, eu quero fazer uma proposta para você. Aí eu falei, não, tudo bem. Você não gostaria de trabalhar com a gente na comunicação? Aí eu falei, vamos, bora. Não entendia nada de comunicação, de marketing, não sabia nada, mas se Deus deu essa oportunidade, eis-me aqui. Então eu comecei a trabalhar com ele na comunicação. Aí alguns meses depois, Deus me colocou ali a responsabilidade de ser gerente de comunicação de Asas do Socorro. E eu pedi para o conselho e para a diretoria, falei, mas não me deixa sem voar, não. Eu consigo fazer várias frentes, mas sem abrir mão de pilotar, né? Jamais. Eu imagino que para quem é piloto, né, por mais que tenha ali a disposição de fazer outras coisas, mas pilotar tá meio que na veia, né? Isso. Aí, nisso eu já tinha terminado o treinamento, aquele arredondamento final para voar em Asas de Socorro. Aí comecei a dar instrução de voo, como instrutor de voo. Então, hoje eu dou instrução. Para quem está chegando, no caso. Para quem está chegando, os novos alunos. E também voo como copiloto em alguns voos de operações. Não posso ser piloto ainda, um comandante nos voos de operações, porque falta só mais um treinamento lá nos Estados Unidos. Aí eu teria que me deslocar por um tempo lá nos Estados Unidos para fazer esse treinamento que eu ainda não fiz. Se a gente fosse pensar assim, um período de tempo que demora para esse piloto que chega fazendo todo esse treinamento até ser o piloto responsável da operação ali, né? Não o copiloto, quanto tempo seria? Assim, 4 a 5 anos. Isso ele chegando ali com horas de voo, não, né? Do zero. Nós temos a capacidade de formar o piloto do zero. Então demora de 4 a 5 anos para ele estar pronto. Aí ele chega na capacitação de... Muito bom. Chega pronto ali. E esse ano passado, Deus deu mais um desafio no meu ministério, que aí eu peço a oração dos irmãos. O meu cargo de
o meu cargo, não existe meu. Nada na missão é nosso. Nós estamos ali porque Deus colocou estamos só cumprindo algo para o Senhor. E Deus achou por bem me colocar na diretoria de comunicação de Asas do Socorro. Então aí eu acumulei várias funções dentro da missão. E o desafio maior teu hoje, então, é essa área. Hoje está como diretor dessa área de comunicação. Sim, sim. Não sou o diretor da missão, sou um dos diretores. É um colegiado de 5 diretores em Asas do Socorro. Tá, quais seriam essas cinco áreas aí de diretoria? É a comunicação que você está? Comunicação Operação. e captação de recursos, que é a minha parte, operações, escola e oficina. Tem o DIT, que é uma base lá em Manaus, que faz viagens missionárias, trabalhos missionários com o barco. Esse Então, que o bem pessoal grande. vai na época das férias e tal? Isso. Tem vários projetos, você vai e fica uma semana navegando pelos rios da Amazônia, Nossa. parando, evangelizando, falando de Deus. Ah, não, leva eu qualquer hora. Precisar de Com alguém. certeza. Precisar de alguém lá. Então, Com eu lembro certeza. que Asas de Socorro, a gente, até falei que o contato da igreja, da nossa igreja aqui, Presbiteriana São José do Rio Preto, com Asas de Socorro já é, assim, antigo, porque havia um trabalho de Asas de Socorro que era uma missão, um trabalho, né, evangelístico, na época ali do meio do ano, em regiões carentes. E era organizado lá por eles e a gente participou, a nossa igreja participou em algumas só que aí acho que a questão de custo que demandava era muito alto, questão de pessoal também, né? E aí eles optaram em manter só esse que já funcionava, que é lá na Amazônia, porque eles faziam, né? Eu participei, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, no interior da Bahia também. Aí teve um pessoal que foi para o Tocantins, depois teve, se eu não me engano, na região de Barra do Garça. Então, sempre em regiões carentes. E era vinculado às socorro. Era o pessoal que organizava, a gente participava ali, apoiando. E equipes tem muita gente aí que talvez esteja acompanhando a nossa igreja que vai lembrar das nossas participações. Aí acabou ficando mais para profissionais, voltado para profissionais da área de saúde, e esses trabalhos acontecendo lá na região norte, né? Aí o pessoal ia lá perto de Belém, se eu não me engano, saía de barco ali e participava dessa viagem. Aí teve um grupo que ainda foi algumas vezes. Depois disso, não... Hoje é feito lá em Manaus, saindo da nossa base de Manaus. Uma base linda. Fica na beira do... E é o barco próprio da missão. É um barco em parceria com várias organizações, mas quem opera, dá manutenção, tudo é Asas do Socorro. Posso convidar quem está assistindo para participar das viagens? Então, falar... Pra câmera aqui, qual ó. que é a câmera? Irmãos, se você tem vontade de participar de uma viagem missionária, como o reverendo acabou de falar, Asas do Socorro oferece essa oportunidade saindo da nossa base de Manaus. Você é convidado para fazer parte da nossa viagem missionária. Para se inscrever é no site asasdesocorro.org.br e ali a Igreja do Senhor, claro, vai médicos, dentistas, tal, porque é um barco consultório mesmo. Então não é fechado só para profissionais da área de saúde. Vai qualquer irmão aí... Todo mundo ali e vai evangelizar, vai... Quanto tempo fica ali. nessa missão? Aqui eu saí num domingo e voltei na segunda, eu acho. Uma semana e um dia. Na outra segunda. Uma semana e um dia. Uma semana e um dia. Tem algumas mais longas, algumas mais curtas, depende... Isso dá para combinar assim, ir ajustando ou não? Tem que pegar uma que já tá... Tem no nosso site. Entendi. Todo mês quase tem uma viagem, exceto os meses de seca, que aí o rio baixa e não tem como a gente navegar. Olha que oportunidade. Então, é maravilhoso assim, você vê o agir de Deus, porque a gente... De novo, a Asas do Socorro está dando apoio a outras missões. Às vezes tem lá uma igreja pequena, um missionário... Tá isolado lá, precisando ali e tal. Aí a Asas do Socorro chega com um barco, consultório, com médico, com dentista, tudo ali.
um monte de irmãos pronto para evangelizar, que é o nosso... Nós vamos fazer o apoio a esse missionário que está no local. Porque é ele que vai dar o discipulado Suporte. depois, ele que vai continuar com a igreja ali, né? Então chega, aí a comunidade inteira se reúne na praça ou no campo de futebol ali, onde a área comum, a gente louva ao Senhor, a gente fala, vai de casa em casa, visita às vezes alguém que não pode. Eu digo assim, eu sou até suspeito de falar, porque isso realmente é algo que mexe muito essas oportunidades. Eu não tive a oportunidade de ir na região norte, né, com os ribeirinhos, mas desde desse outro período que a gente participava com Asa e Socorro, dessas viagens missionárias para essas regiões carentes, até agora recentemente que a gente teve um grupo da nossa igreja que foi fazer um período lá no Uruguai, então a gente Legal. teve ali, então essas oportunidades são muito especiais, assim, de você estar num local diferente, fora da tua cultura, sendo impactado com outras realidades, isso é muito rico para quem participa, né, para a igreja depois, porque a gente volta assim, impactado com aquilo que viveu, e também uma oportunidade de abençoar outras vidas, né? Então, aí, esse convite, ó, Vitor, não quero adiantar não, mas eu penso que a gente vai conversar mais sobre isso. Amém, que bênção. Olha, eu já ia te falar agora, por que você já não... Vamos ver esse negócio aí, Vamos conversar, vamos colocar eu diante quero de estar Deus nessa aí, eu vou. E assim, porque assim, é isso, né? A gente vai vendo como Deus vai Eu já me fazendo. vejo com o violãozinho essa lá louvando a oportunidade Deus. aqui, ó, né? Igual a gente falou no começo, foi algo que não estava programado assim, né? De repente deu certo, você estava vindo e o Felipe entrou em contato, não, então vamos, e a gente veio para A cá. gente tá esperando um voo aí, né? E aí agora já é 3 dias, convidado, né? já recebe um convite desse, né? Não é pra negar, não. Então, assim, vamos colocar E eu diante toco de um Deus violãozinho meia boca, dá pra levar, a gente fazer na hora do louvor lá, hein, pastor? Então. Não, você a toca gente mais que eu tenta, também, tem não, essa aí. A gente canta lá. E assim, não precisa ter dom nenhum, não precisa ser médico, dentista, nada. Na viagem que eu fui o ano passado, tinha um rapaz que ele trabalhava no mercado financeiro dos Estados Unidos. Aí ele falou, o que eu vou ensinar aqui pro pessoal? Vou ensinar a operar na bolsa americana com ações, derivados, essas coisas? Não vou servir pra nada. O nome dele é Túlio, não sei se... a gente vai compartilhar isso nas redes de Asa, se puder, né? Pode. Então, tomara que vai ele ser uma assista. honra, gente. Esse Túlio, Compartilhar não é compartilhar, não sabe se o pessoal vai assistir. É isso aí também. esse Túlio, ele ajudou tanto, mas tanto. Ele ficou com um rádiozinho, então ele coordenava as filas. Então, gente, vem aqui, não sei o quê, porque forma a fila geralmente fica num lugar mais coberto, que é a oportunidade da gente estar Esse é o cara da evangelizando ali, logística. né? Aí ele, não, Coordenando. preciso de 2 pessoas para ir no consultório médico. Ele acompanhava. E era o dia inteiro esse rapaz trabalhando. Nós Assim, temos um cara aqui na igreja que é esse perfil aí. Sabe? De Mandar um ficar- abraço pra ele. Precisa falar o nome? Não. Não. O cara da logística? Que numa hora dessa deve estar fazendo alguma coisa desse sentido também, né? A gente tá no... aí, uma pessoa que falava o que eu poderia contribuir, ele chegou lá falando que eu vou contribuir com o quê? Deus usou assim de uma forma que... Aí, ó. O cara é Tá, indispensável. você que tá ouvindo aí, Guerra. Eu falei o nome, não podia falar, hein? Um abraço. Mas, Vitor, assim, a gente vai conversar. Como eu disse, é uma oportunidade muito rica mesmo. Eu queria saber, assim, se para alguém que talvez esteja ouvindo a gente aí e pensando, assim, em missões, né? O que você falaria, né? Como você aconselharia? Algo que você poderia falar, talvez, para alguém que talvez esteja aí, igual você esteve lá ouvindo aquele missionário, né, falando dos desafios do campo. Como é que você, né, traria um incentivo para alguém que, talvez um jovem, um adolescente, que talvez esteja pensando em missões? O que você deixaria para esse... Não tem nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. E assim, é muito bom servir a Deus. É muito bom estar ali onde Deus te chamou para estar. É a certeza do propósito de vida, né? Ver o resultado
Ver as mãos do Senhor operando é maravilhoso. Eu fugi achando, fugir da dificuldade, fugir disso, daquilo. Até que um dia eu tava lá em Asas do Socorro, louvando ao Senhor num dos nossos cultos, e olhei um avião lá atrás e eu pensei, poxa, eu sou apaixonado por avião. Sonho de infância. Que coisa, Deus. E eu nasci para isso, para glorificar o nome do Senhor. Que bom estar aqui. Nossa, que privilégio que eu tenho de estar aqui. É um privilégio, assim, fora do comum. Aí eu pensei, por que eu não vim antes, hein? Tava perdendo a oportunidade, o privilégio de desfrutar disso, né? É aquele... Aí depois eu fiquei pensando, nossa, verdade, por que eu não vim antes? Porque quando você tá no centro da vontade de Deus, é o melhor lugar para estar. Muito bom. E quando a pessoa tem um chamado, Deus vai ali. Isso falando do chamado para sair... Chamado de onde específico, você está, assim, né? chamado específico e tal. Deus usa, eu vejo no campo missionário, muita gente que às vezes tem condições de ir ficar 1 ano. Uhum. Nós temos voluntários, né? Em Asas do Socorro não daria para ser missionário dessa forma, mas nós temos voluntários que vão e ficam 1 ano. 1 ano servindo a Deus, dedica esse ano ao Senhor e são uma bênção na obra de Deus. Uhum. E sai de lá falando, nossa, foi o melhor ano da minha vida. Foi uma oportunidade, assim, fora do comum. E Deus dá também um chamado, às vezes, para alguém participar de uma viagem missionária que dura 1 semana, 1 semana e meia. Deus também chama pessoas para ficar anos e anos na missão, ali na obra. Nós temos o missionário Milton, que é referência, assim, pra gente. Ele acho que tá há 42 anos em Asas do Socorro. Nossa. 42 Se eu anos. fosse brincar agora, eis-me aqui para 1 semana e meia. Não brinca nem com isso, né? O convite já foi feito, tá Felipe. feito aí. O convite tá feito. Só tá tem que chegar lá em aberto. Manaus. Agora, para chegar em Manaus, a gente precisa organizar isso aí. Como é que vai ser feito, né? Vou de moto. E os chamados todos nós temos. Convite, chamado do Senhor, todos nós temos. E assim... É aquele chamado que a gente tem da graça de Deus, né? Que talvez alguém tá nos assistindo, colocou por um acaso, ouvindo aí, às vezes até o título né? do podcast, do episódio, Asas e Socorro, de repente chama atenção por conta da aviação e ouve a gente falando a respeito de como funciona essa missão, que tem a finalidade, o propósito de glorificar o nome do Senhor. É muito bom você falar isso, né? Que todos nós temos esse chamado a nos entregar, a nos render a Deus e ter Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, esse chamado tão maravilhoso da graça do Evangelho, das boas notícias, né? Então, se você de repente está ouvindo aí pela primeira vez, nada melhor, né, Vitor, da gente viver isso, desfrutar dessas bênçãos, encontrar o verdadeiro sentido, né, para o chamado de cada um, para a vida de cada um, para a existência que de fato é glorificar a Deus. Então isso é uma benção, a gente poder ter esse tempo aqui. Eu creio que para a igreja também esse tempo é precioso para saber, né, que essa parceria que a gente tem agora mais próxima, né, é algo também que motiva a igreja, né, conhecer a sua história, conhecer você um pouco mais de perto. Tudo isso faz com que a igreja esteja mais motivada a contribuir, a participar, a orar, contribuir financeiramente, né, sabendo que isso tudo está sendo realmente levado muito, muito a sério e com esse propósito principal para a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Eu queria até ver com você se tivesse alguma mensagem que você gostaria de deixar para a igreja, né, para a nossa igreja, mais específico assim. Não sei se tem mais alguma coisa. Ou... Eu vou ver na missão. Você tá pensando na viagem. Eu tô pensando aqui, cara, o que eu poderia contribuir mesmo, sabe? Eu acho que eu vou ser esse pau pra toda a obra, talvez. Mas só a oportunidade de estar lá e, sabe, mesmo se eu não fizer nada, só de estar lá e pronto pra poder fazer alguma coisa, eu acho que é isso que a gente tem que servir a Deus, é isso. Às vezes a gente acha que não serve pra nada, que não vai ajudar em nada, mas só de estar lá e orar por alguém, de salvar uma alma, eu acho que é isso que Deus precisa da gente. Então,
Eis-me aqui para uma semana e meia. Aí, ó. Brincadeira. Acho que já- É que eu penso nos compromissos, a gente pensa no que a gente faz, né? Mas a Por gente isso tem que tirar a esse gente tempo. não tá fechando aqui já, senão a gente vai falar, não, então tá certo, vamos pra Ó, lá. em julho. Mas a gente vai colocar diante de Deus e assim, Não, e quando confesso que já fica aqui, balançando, né, né? o frio na barriga aqui, Eu, e né, eu pra tô. uma viagem dessa, de estar de barco, É, apesar que eu vou ficar um pouquinho meio frustrado, porque Enjoado. falando de Cessna, né, a É. vontade é de voar num aviãozinho desse, eu É, nunca, verdade. nunca voei num Você não avião pode pegar a pequeno, gente assim. aqui e a gente ir pra lá? Não tem um avião que passa de aqui, já leva o pessoal pra lá, pro Amazônia? Vem ser pra nós. Se tiver o É que o aviãozinho avião é de capacidade carga, a pequena, gente vai né? naquele de carga, assim, do lado, assim, daquele que a gente vai em pezinho, né? Teria- Segurando na cordinha. Né? Teria como, mas nossa operação é mais voltada realmente lá pro norte. Não, né? é brincadeira, Ficaria poxa, muito- a gente se vira. Mas o que ele falou de frio na barriga, quando você falou a primeira vez, a hora que você falou o recado, eu falei, não deu um frio na barriga, eu tô morrendo de frio, porque a minha barriga já é meia grande. Imagina o meu frio de barriga, é muito maior que o seu. Quando o pessoal fala de borboletas, né, voando assim, Cê é então louco. você fala assim, Só é o tamanho. um monte de borboleta. Nossa, né? você tá doido. Frio na barriga por medo de voar? Não, eu acho que é Não, por é de ansiedade ali, de emoção. né, de pensar, só de pensar assim. Eu não tenho esse É o medo, que- não, de voar. Eu até gosto. Nossa, ansiedade tem- pra ir eu tenho logo, né? medinho, mas é aquele Tem. medinho que você pensa assim, poxa, mas Será que é esse que vai deve ser cair? legal, né? Será Deve ser- Não cai, né? Ah, Isso aí. Olha, Aí vou não te tem como falar. garantir, né? Hoje é o Mas meio ele tá de fazendo transporte. aquilo que é pra glória de Deus, então tem que confiar e ir, né? E o piloto é o melhor, assim, para evangelizar, assim, não tem igual. Como é que funciona o evangelismo lá? Não, se o, Um, se o po- pa- um posto de emergência, se- né? se o passageiro não acredita Em Deus. em Deus, é ateu, o que for, você vira e fala, então você não acredita em Deus? Não, porque acendeu uma luz aqui, é melhor a gente começar a orar. Na hora se converte. Converte na hora. Levamos ateu pra ir pra essas missões. Tô O piloto brincando. crente. Não fazemos isso. Ô, Cara, Vitor, muito mas legal. deixa uma mensagem aí pro pessoal, meu. Deixa uma mensagem também pro pessoal de Catanduva, pra nossa igreja Sim. específica, mas pessoal de Catanduva, porque a gente vai mandar esse link O pro pastor Benoni Reverendo sempre Benoni. acompanha. O Reverendo Nossa, Benoni sempre Reverendo Benoni acompanha tá o aqui, podcast. Meu parceiraço. E fica à vontade, se você quiser mandar, tem mais alguém, o pessoal da própria Uhum. Asa Socorro, fica à vontade. Eu quero agradecer as igrejas do Presbitério de São José do Rio Preto. Tem sido uma bênção muito grande na minha vida, no meu ministério. Uhum. Eu lembro 2021 que eu sentei com vários pastores e vários pastores vendo um jovem na época. Sem barba, mais Sem novo, barba, parecendo uns 10 anos mais novo que agora, mas... E me atenderam assim de uma forma que eu sou muito grato mesmo. Sou grato à igreja a presbiteriana de Rio Preto, presbítero Alceu, ele sempre está orando por nós, sempre lendo os nossos informativos, também investindo na minha vida. Então, se eu tô lá hoje, é porque tem uma igreja por trás orando, tem uma igreja contribuindo, eu tenho um suporte, né? E reconheço as nossas igrejas como a autoridade do Senhor sobre a minha vida. Então, eu estou à disposição para um minuto de conversa com qualquer irmão da igreja, pastor, se precisar me convidar para fala num culto de jovens, eu só não falo muito bem, tá? Que é um missionário para compartilhar mais ou menos, gaguejar lá na frente, pô. Não, para ser usado para gaguejar, como eu já ouvi, né? Para gaguejar para honra e glória de Deus, é isso que Exatamente. isso que é o fundamental. Exatamente. Então, se quiser que eu esteja na igreja falando com os jovens, contando testemunho, eu estou à disposição, porque eu sou muito grato às nossas igrejas do nosso presbitério. Que bom, Vitor. E que me segurou assim pela mão e falou, não, caminhada missionária é difícil, é nova, eu não sabia como que era, não tinha ideia, eu não conhecia um missionário assim para perguntar quando eu entrei em Asa do Socorro, mas eu tive o apoio do meu pastor Benones, pastor Gilberto, aconselhando, tive o apoio de todos os pastores quase do nosso presbitério e eu sou muito grato, irmãos, sou muito grato mesmo. Que bom, Vitor, ouvir isso de você, e assim, o compromisso que a gente tem, né, como igreja presbiteriana de São José do Rio Preto, antes de mais nada, tá orando, né, tá
realmente assim, participando dessa forma, com essa parceria também ali da Junta de Missões e assim, sabendo dessa gratidão, né, desse reconhecimento, a gente louva muito a Deus por isso, Glória a Deus. né, e penso que isso deve, né, perdurar aí para a glória de Deus também, essa parceria. Amém. E assim, eu acho que a gente pode orar, né, nesse momento. É algo que a gente sempre faz aqui no nosso podcast, é que o nosso convidado esteja orando, né, pelo nosso projeto, pela vida da igreja, mas eu estou no meu coração de fazer essa oração nesse dia, né, até por conta disso que você falou, dessa gratidão, senti realmente, assim, desejoso de fazer essa oração agora, pela sua vida, pela vida daqueles que estão nos assistindo, agradecendo de verdade, assim, a tua disposição de estar aqui com a gente nesse podcast. Antes do senhor orar, uma pequena lembrança do nosso podcast. É uma canequinha com todos os participantes aqui do nosso projeto, o projeto da nossa igreja. Aí depois eu te falo quem é cada Legal. um aí. Esses dois mais bonitos, o mais bonito aí do canto você já viu, né? Que brilha aí. Brilha careca. Você vai prestar, ter essa lembrança, né, desse dia. Os dois aqui, mais bonitos aí são eu e o Gustavo só. O resto... O Gustavo tá do meu lado. É o mais fortinho, é o mais fofinho nosso. Poxa, Sempre Essa na equipe barriga tem uns irmãos que não puderam estar aqui hoje, né? que Mas legal, tem muito toda a equipe obrigado. aí. Obrigado mesmo. Vou usar essa caneca lá em Asa do Socorro, vou deixar Ó, na que minha legal. mesa. Manda uma Aí, foto ó. pra nós. Mando sim. Eu também trouxe um presente para vocês. Olha O livro isso. Piloto aí, das ó. Selvas. Mas, Esse livro, assim... Vocês ouviram a história de um missionário mais ou menos, eu hoje, né? Vai ser o meu Que primeiro sou eu, livro mas- de piloto. A história desse missionário, Nate Sandt, dos 5 missionários aí que vão contar na história, é uma história impactante, assim, de uma forma que não tem igual. E vários missionários de Asas do Socorro tomaram a decisão de responder o chamado depois que leu esse livro. Ah, então, muito obrigado. Brincadeira. tá com Essa foi medo, perder a piada. Felipe? É porque eu sou um cara que eu pego todo o que eu escuto sobre missão, sobre qualquer coisa que você falar pra mim, eu pego a coisa e coloco no meu contexto. Aí eu já viro uma missão da missão sem ser piloto. Quando vê, eu já tô já tô enfiado no ministério dessa situação. Mas isso vai Entendeu? acontecer, de alguma forma já tá acontecendo. Você já tá fazendo parte da vida missionária do Vitor, de alguma forma, né? E dos outros missionários, claro que a gente apoia. Mas que bom, né? Que a gente tá tendo esse momento aqui. Vou fazer essa oração, né? Vamos agradecer ao nosso Deus e pedir que Deus continue abençoando a sua vida, seu Amém. ministério. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, por esse momento que nós temos aqui, a companhia desse teu servo, ó Pai, alguém que foi chamado ali e mesmo se mostrando resistente, o Senhor graciosamente mostrou o cuidado, a soberania na vida dele, conduzindo, ó Deus, e colocando hoje ele nessa missão tão importante da igreja no nosso país, que é Asas de Socorro. E nós suplicamos, ó Deus, a tua bênção sobre a vida dele, de maneira que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a sua vida, a sua dedicação, ó Deus, a maneira como ele compartilhou com a gente aqui, ó Deus, nos impactando, mostrando, ó Deus, todo o empenho dele e toda humildade diante do Senhor, ó Pai. Continue abençoando a vida dele, de maneira que ele cresça e seja cada dia mais usado para a honra e glória do teu nome, e abençoe também a nós como povo, como igreja do Senhor, nessa parceria que nós temos com Asas de Socorro, com a vida do Vitor, e dando para nós também toda a disposição de estar aqui na companhia com ele, participando por meio das nossas orações, contribuições, ó Deus, com fidelidade, e também honrando e glorificando o teu nome. Abençoe a vida do Vitor, da sua família, ó Deus, proteja ele nessas viagens, nos voos, e assim todos os pilotos de Asas de Socorro, todos aqueles que estão envolvidos, ó Deus, com esse ministério maravilhoso da tua obra.
Assim, ó Deus, nós oramos, pedimos a bênção do Senhor sobre o nosso podcast, sobre a vida de cada um que está assistindo nesse momento, ó Deus, esse episódio, que o Senhor esteja derramando da tua bênção, da tua graça, ó Deus, da tua misericórdia. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Vitor, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado você que acompanhou o nosso podcast. É isso, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo episódio. Grande abraço, fique com Deus.